Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus sobre o tema As Bênçãos do Sétimo Selo. Sob o sétimo selo estão as grandes bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus que vivem neste tempo final, para o qual necessitamos ver o que é o sétimo selo, para o qual vamos ler em Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao 7, e em seguida leremos no capítulo 8, versículo 1 ao 5 também. Diz: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, diz: Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é as bênçãos do 7º selo. Lemos no capítulo 8, versículo 1 em diante de Apocalipse, que o 7º selo foi aberto no céu, e quando foi aberto no céu, houve silêncio como por meia hora. O 7º selo é o maior mistério de todos os mistérios de Deus, é o mistério da segunda vinda de Cristo, e quando esse mistério foi aberto, nesse 7º selo no céu, houve silêncio como por meia hora das do céu, porque no céu, nem na terra, ninguém sabia quando seria a sua vinda, ninguém sabia o mistério da sua vinda, como seria, e os detalhes da sua vinda. Somente todos tinham as profecias dadas por Deus através de seus profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas saber, conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, ninguém sabia. Ninguém conhecia esse mistério.
E quando esse mistério foi aberto no céu, no capítulo 8, versículo 1, houve silêncio. As hostes celestiais, querubins, serafins, anjos, arcanjos, todos no céu guardaram silêncio. Não houve adoração, não houve nada no céu para assim conservar o segredo desse mistério que foi aberto no céu e foi conhecido no céu, mas não podia ser proclamado no céu. O mistério para que o inimigo de Deus, o diabo, não se inteirasse do segredo do mistério sob o sétimo selo, que é o segredo da segunda vinda de Cristo. Para que esse mistério se cumprisse perfeitamente na terra, conforme as profecias bíblicas, sem que o diabo soubesse que se estava cumprindo a segunda vinda de Cristo. Para que assim tudo se realizasse conforme o programa de Deus e chegue a feliz cumprimento todo o programa divino sob o sétimo selo, e os filhos e filhas de Deus recebam as bênçãos do sétimo selo neste tempo final. Recordem que este sétimo selo está aqui no livro dos 7 selos. E o segredo nesse sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio para preparar o povo com a mensagem de Cristo através de seu sétimo anjo mensageiro, preparando o povo para quê? Para a segunda vinda de Cristo, revelando ao povo o que o povo ia necessitar para saber como seria a vinda de Cristo no último dia. E o que seria a vinda de Cristo no último dia, ou seja, a abertura do sétimo selo no meio dos seres humanos neste planeta Terra. Em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu um sinal muito grande, o qual não pode passar desapercebido, pois os sinais que Deus mostra no céu dão testemunho do que Deus faz aqui na terra. Quando nosso amado Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia, houve um sinal grande no céu, o qual é chamado a estrela de Belém. Uns magos estudiosos dos astros eram astrólogos e também cientistas daquele tempo, porque a astrologia e a astronomia estavam juntas. Os astrônomos também eram astrólogos, tinham ambos conhecimentos. Na maior parte das ocasiões e destes cientistas, agora vejam vocês, os astrônomos veem coisas, os astrólogos veem coisas espirituais nos céus, nesses sinais e nas estrelas e todas essas coisas no zodíaco, e os astrônomos veem coisas físicas e não dão uma aplicação espiritual que esteja relacionado com os acontecimentos espirituais do programa de Deus na Terra. Agora, aqueles magos ou sábios que vieram desde o Oriente, vieram desde a Babilônia, e viajaram
da Babilônia à terra de Israel. A terra de Israel está a oeste da Babilônia, porque se vocês podem ver em um mapa, vocês neste mapa verão que a Babilônia se encontra aqui e ao oeste da Babilônia se encontra Israel. Toda essa trajetória os magos tomaram. Pode ser que eles viessem por essa rota e chegar até Jerusalém. Demorou bastante tempo chegar até este lugar. Agora eles, quando viram esse sinal no céu, sobre os céus de Israel, olhando desde a Babilônia, olhando para o oeste, para a terra de Israel, eles viram esse sinal sobre os céus de Israel. E eles compreenderam que o Messias prometido ao povo hebreu já estava na terra. E eles eram estudiosos das profecias bíblicas, pois lá viveu na Babilônia o profeta Daniel e outros profetas de Deus, pelo qual eles tinham as escrituras destes profetas e de outros profetas. Por exemplo, os 70 anos que o povo hebreu estaria na terra da Babilônia, uma profecia dada por um dos profetas de Deus. Essa profecia, o profeta Daniel a conhecia, vejam, e essa profecia estava lá na Babilônia e ficou também gravada no livro do profeta Daniel. Daniel, quando viu que faltavam somente 2 anos para completar o tempo dos 70 anos, soube que esses 2 anos que faltavam eram um bom tempo para o povo se preparar espiritualmente com Deus. Daniel orou por seu povo, clamou a Deus e foi pelos 2 anos que faltavam dos 70 anos. E lhes foram dadas também as 70 semanas, nas quais o povo hebreu estaria recebendo um trato da parte de Deus. Ou seja, que o profeta Daniel teve uma bênção muito grande, pois para esse tempo, o profeta Daniel recebeu grandes revelações da parte de Deus, entre as quais recebeu a revelação das 70 semanas de anos que estavam determinadas para o povo hebreu. E na semana número 70, o Messias estaria na terra em seu ministério. E na metade dessa semana, a vida do Messias seria tirada. Agora, para chegar à semana 70 e o Messias ter seu ministério, pois tinha que nascer anos antes, crescer, se tornar um jovem, em seguida um adulto e depois começar seu ministério. Agora ninguém sabia quantos anos o Messias teria quando seu ministério começasse na terra. Se alguma pessoa soubesse aos quantos anos o Messias começaria seu ministério na terra, já se sabe, porque já é história, mas se alguma pessoa soubesse que próximo dos 30 anos o Messias teria, ao começar seu ministério, que morreria aos 33 anos, pois então saberiam que 33 anos antes de chegar à metade da semana número 70, o Messias nasceria na terra e estaria na terra. Agora, esteve, vejam vocês, no meio do povo hebreu por 29 anos e meio, e ninguém sabia que o Messias estava na terra. Nasceu em Belém da Judeia, conforme a profecia, e os magos viram o sinal no céu, porque quando Deus vai fazer algo aqui na terra, no céu, mostra o sinal do que Ele fará na terra, porque os céus contam a glória de Deus e a expansão
denuncia a obra das suas mãos. O céu é a primeira Bíblia antes de ter essa Bíblia escrita. O povo, Adão e todos estes homens do passado tiveram a Bíblia escrita no céu, ou seja, no céu com suas estrelas, o zodíaco, todas estas coisas, e aí eles olhavam e liam a palavra de Deus. Por isso, vejam vocês, na primeira Bíblia, uma estrela diz que sairia de Jacó. Na primeira Bíblia, saiu uma estrela. Se viu uma estrela. E os magos leram nessa primeira Bíblia e viram essa estrela. E agora nós, vejam vocês, e o povo hebreu podia ler na Bíblia escrita, e aí aparecia que de Jacó sairia uma estrela. E quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, ali estava essa estrela, o qual em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, e Apocalipse capítulo 2, versículo 28 diz: ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 28, e Apocalipse 22, versículo 16 diz: eu sou a estrela resplandecente da manhã. Ali estava a estrela resplandecente da manhã. Encarnada, ali estava a estrela resplandecente da manhã, que era um homem, o Messias, que estava representado na estrela resplandecente da manhã, que todos os dias as pessoas que madrugam podem ver. E essa estrela resplandecente da manhã, que é qual planeta? O planeta Vênus. O planeta Vênus representa, tipifica a primeira e segunda vinda de Cristo. Por isso ele disse: eu sou a estrela resplandecente da manhã. E ao que vencer, lhe dará a estrela resplandecente da manhã, dará a sua segunda vinda. No último dia, na manhã de um novo dia dispensacional, e na manhã de um novo dia milenial, ou seja, na manhã ou começo do sétimo milênio, onde a segunda vinda de Cristo estaria sendo cumprida para trazer as bênçãos prometidas para a sua segunda vinda para todos os filhos e filhas de Deus. No livro, vejam vocês, aqui em Apocalipse, nos fala das bênçãos de Deus, e nos diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem são os que obterão a vitória? Pois os filhos e filhas de Deus, porque diz: herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E isto é aplicado a todos os filhos e filhas de Deus, e também é aplicado ao anjo mensageiro que estará no último dia, na era da pedra angular, obtendo a grande vitória no amor divino. Ele herdará todas as coisas. Ele herdará, por exemplo, a bênção que foi dada em cada uma das eras, onde, vejam vocês, estas bênçãos que foram faladas, assim como foram faladas no meio do povo hebreu no monte Gerizim, as bênçãos, assim também estiveram sendo faladas as bênçãos de era em era pelo Espírito Santo,
E estas bênçãos que são faladas a mensageiros, encontramos que ao final herdará todas essas bênçãos. Por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo estava falando na primeira era da igreja gentia por meio de São Paulo, o primeiro anjo mensageiro. E assim também falou por meio de cada anjo mensageiro de era em era. Era a voz do Espírito Santo por meio de carne humana no mensageiro de cada era. Por isso sempre diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vimos a forma de falar. O Espírito Santo de era em era ao seu povo, e é por meio do mensageiro que ele tem em cada era. Assim é como estará falando também na era da pedra angular, e nos estará revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, e estará nos revelando as bênçãos que Cristo estará nos dando neste tempo final sob o sétimo selo, ou seja, sob o cumprimento da sua segunda vinda. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida é Cristo, e Cristo esteve no meio da sua igreja de era em era, se manifestando por meio de cada anjo mensageiro em cada era. Assim como esteve no jardim do Éden, pois a árvore da vida lá no jardim do Éden é Cristo, que estava ali em seu corpo teofânico, estava em espírito, e Adão não podia comer da árvore da vida até que a árvore da vida, que é Cristo, se encarnasse para assim poder comer da árvore da vida, que é Cristo, e agora se encontra no jardim, no meio do paraíso de Deus, se encontra no meio da sua igreja de era em era. E para os filhos e filhas de Deus, regressar à vida eterna com o corpo eterno, estarão comendo desta árvore da vida. Agora, é no último dia, depois de ter comido para obter o corpo teofânico, de era em era, assim aconteceu agora para obter o corpo físico glorificado e eterno, vem a palavra encarnada em um homem, no anjo de Jesus Cristo, e nos dá a comer a palavra de Deus correspondente ao último dia, nos dá a comer esse título de propriedade, o qual ele primeiramente o come, pois lhe é dado pelo anjo que desce do céu, o anjo forte, para que o coma, e ele o come e fala conforme ao conteúdo desse livrinho que foi aberto no céu. E quando nos dá a sua mensagem, está nos dando o conteúdo deste livro dos 7 selos que foi aberto no céu. E agora, o anjo mensageiro de Jesus Cristo no último dia estará comendo esse livrinho que foi aberto no céu, e o traz Cristo, o anjo forte, e o entrega ao seu mensageiro do último dia. E assim estará comendo da árvore da vida,
para obter a imortalidade no último dia, obter a imortalidade física também, já que a imortalidade do espírito, a imortalidade interior se obtém quando a pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador, creu em Cristo e em seu sacrifício na cruz do Calvário e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. A pessoa obteve vida eterna. Isso é o que Jesus diz em São João, capítulo 6, versículos, versículo 40, onde diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E em São João, capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Passou da morte à vida a pessoa quando escutou a palavra de Cristo e creu nele como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. E assim nasceu de novo, conforme a como disse Cristo a Nicodemos, que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus e para entrar ao reino de Deus. Nenhuma pessoa pode entrar no corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, sem ter crido em Cristo como seu Salvador, ter lavado seus pecados no sangue de Cristo e ter recebido o Espírito de Cristo. Porque assim é como se efetua na pessoa o novo nascimento. Agora, podemos ver aqui que os filhos e filhas de Deus manifestados no corpo místico de Cristo são as pessoas que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Essas são as pessoas que, para o último dia, se seus corpos físicos morreram, serão ressuscitados em corpos eternos, corpos incorruptíveis, corpos glorificados, corpos iguais ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E os que permanecemos vivos e virmos os mortos em Cristo ressuscitados no último dia, quando eles ressuscitarem, seremos transformados. E teremos assim o corpo novo e eterno, o corpo glorificado, e seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então veremos ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós, estando nestes corpos mortais, pois não podemos ver os que estão em corpos teofânicos da sexta dimensão, porque estamos em outro tipo de corpo. E assim também é com Jesus Cristo e nós. Ele está em outro tipo de corpo, em um corpo eterno, um corpo glorificado, e nós estamos em um corpo mortal corruptível e temporário. Mas quando obtivermos o mesmo tipo de corpo do Senhor Jesus Cristo, então o veremos também. Assim como nos vemos uns aos outros, porque estamos
no mesmo tipo de corpo. Assim, quando estivermos no mesmo tipo de corpo do Senhor Jesus Cristo, o veremos e veremos todos os santos que ressuscitarão e os veremos uns aos outros, porque estaremos no corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. Para todos os filhos e filhas de Deus, para todos os que obtiveram primeiramente o novo nascimento, em seguida obterão o corpo eterno. Agora, todas estas bênçãos estão no sétimo selo, ou seja, na segunda vinda de Cristo. São bênçãos que em outro tempo não seriam dadas aos filhos e filhas de Deus, porque são bênçãos que estão prometidas para o último dia. E agora, sendo que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo vem com grandes bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus. E o sétimo selo sendo aberto na terra, aos filhos e filhas de Deus, e o sétimo selo sendo aberto na terra quanto ao seu cumprimento, são duas coisas diferentes. O sétimo selo sendo aberto na terra, quanto ao seu cumprimento, é o cumprimento da segunda vinda de Cristo. E o que será o cumprimento da vinda de Cristo? O que será o cumprimento do sétimo selo na terra? No livro dos selos em espanhol, página 469, o precursor da segunda vinda de Cristo fala sobre esta nuvem que foi formada a 26 milhas de altura sobre os céus do Arizona, a qual ele foi levado e colocado nesta nuvem. Ele foi levado em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico, por um anjo dos anjos que estavam aqui nesta nuvem. Esta nuvem, vejam vocês, apareceu assim, mas se a virarmos para a direita, encontraremos que forma o rosto do Senhor. Aqui a barba está formada e aqui está o cabelo branco formado também. E agora, vejamos o que isso significa. Diz: o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 469 do livro dos selos em espanhol, nos falando sobre esta nuvem. Diz: notaram que eu disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente aos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda à direita, está falando deste anjo. Porque esta nuvem está formada por anjos, é uma nuvem de glória, diz. Esse seria, e o que estava ao meu lado contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Qual desses anjos foi o que levantou o precursor da segunda vinda de Cristo e o colocou nessa nuvem? Foi o anjo que era diferente dos demais. Diz:
Se lembram? Agora aqui está. Era o que tinha o sétimo selo. Qual desses anjos é o que tem o sétimo selo? O anjo que é diferente dos demais, o qual o encontramos aqui formando o cabelo branco do Senhor. E assim como os demais anjos, que são os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia que estão aqui, para poder ter seus ministérios aqui na terra, tiveram que vir em carne humana e ter seus ministérios aqui na terra. Terminaram seus ministérios e se encontram no paraíso na 6ª dimensão, em seus corpos teofânicos, para esperar o cumprimento pleno e a obra plena do 7º selo, ou seja, da vinda do Senhor. E, sendo que o 7º selo este anjo o tem, este anjo tem que vir velado e revelado em carne humana no último dia para cumprir o 7º selo aqui na terra, para ser aberto quanto ao seu cumprimento o 7º selo aqui na terra e cumprir com o ministério correspondente ao 7º selo, ou seja, cumprir com o ministério correspondente à segunda vinda de Cristo com seus anjos, que são os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Este anjo que era diferente dos demais estará manifestando na terra, em carne humana, os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, que são os ministérios prometidos para estarem manifestados na terra no último dia, na era da pedra angular, para trazer as bênçãos divinas a todos os filhos e filhas de Deus. Porque as bênçãos de Deus para os filhos e filhas de Deus vêm no último dia, no 7º selo, que é a vinda do Senhor com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, vejam, este anjo que era diferente dos demais é Cristo, é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, quem para o último dia, em Apocalipse, está prometido para vir como anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem e com um arco-íris ao redor da sua cabeça, e vem descendo do céu, com seus olhos como chamas de fogo, com seus pés como colunas de fogo, ou como latão reluzente, refinados como em uma fornalha, e coloca seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E diz, e clamou como quando ruge um leão, e, tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Cristo, clamando como quando ruge um leão, e emitindo, e clamando, e 7 trovões emitindo suas vozes, vejam vocês, acontece, ele colocando seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, que os trovões emitem suas vozes, onde? Aqui, na terra, na vinda do anjo forte que desce do céu. E agora, para poder escutar a voz de Cristo, o anjo forte, ele tem que ter um véu de carne através do qual esteja manifestado no último dia e esteja nos falando com essa voz
dos 7 trovões, esteja nos falando com essa voz como de leão, como quando um leão ruge, porque vem como leão da tribo de Judá. Portanto, estará falando como o leão da tribo de Judá, ou seja, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o leão representa a Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como também o sol representa a Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é a luz do mundo. E aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, ou seja, a segunda vinda de Cristo, e em suas asas trará salvação, ou seja, em seus ministérios dos seus anjos, nos ministérios dos seus anjos, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, aí trará salvação para todos os filhos e filhas de Deus. Porque as bênçãos de Deus vêm no 7º selo, no último dia, ou seja, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, como está prometido. E por meio dessa manifestação é que estaremos escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: sobe aqui, aonde? A era da pedra angular, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas, as coisas que devem acontecer no tempo da era da pedra angular, são as coisas que hão de acontecer no último dia, no 7º milênio, as quais são as coisas profetizadas para acontecer depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, vejam como o 7º selo tem o anjo que era diferente dos demais, e para cumprir o 7º selo aqui na terra, o anjo que tem esse selo tem que vir manifestado na terra no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, para assim estar cumprindo o conteúdo desse 7º selo, e assim cumprir a vinda do anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 11, e assim também cumprir a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. E agora vamos ver o que será a vinda do anjo forte que desce do céu e o que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, conforme ao que profetizou o precursor da segunda vinda de Cristo, o precursor do anjo forte que desce do céu e precursor do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, porque ambas as passagens estão profetizando a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo que era diferente dos demais. E agora, na página 57 do livro dos selos em espanhol, diz o reverendo William Branham: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Quem é o mensageiro a Israel? É o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo em sua segunda vinda. O qual é o anjo que era diferente dos demais, o qual se encontra
nesta nuvem formada por anjos, nuvem que foi vista por milhares de pessoas e foi fotografada e foi publicada em revistas norte-americanas. E agora, continua dizendo, diz... Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam vocês, o mensageiro a Israel, que é o anjo do pacto, que é o anjo que era diferente dos demais, vem para Israel, vem diretamente ao povo hebreu, mas porquanto a sua igreja gentia está a ponto de ser raptada, porque chegou o tempo para os mortos em Cristo ressuscitarem e os que estamos vivos sermos transformados e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Por isso, o mensageiro Israel, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que no último dia vem manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, antes de ir ao povo hebreu e converter o povo hebreu a Deus, primeiramente tem que vir a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra na era da pedra angular, se encontra na etapa onde o rapto da igreja de Jesus Cristo, o rapto literal, tem que ser efetuado no último dia, ou seja, no 7º milênio. Os mortos em Cristo têm que ressuscitar primeiro. Nós, os que vivemos, temos que ser transformados depois que eles forem ressuscitados em corpos eternos, e em seguida estaremos aqui de 30 a 40 dias, como Jesus esteve 40 dias com os santos que tinham ressuscitado com ele, e depois subiu com os santos do Antigo Testamento ao céu, os que tinham ressuscitado com ele, e assim também é para os escolhidos entre os gentios, que serão raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Primeiro, tem que ressuscitar os mortos em Cristo, e nós, os que vivemos, temos que ser transformados, e então estaremos uma curta temporada aqui. Mas antes da ressurreição e de nossa transformação, tem que soar a trombeta final, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos mostrando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e essa trombeta final, a grande voz de trombeta, é a voz de Cristo, nos revelando todas essas coisas. Portanto, Cristo tem que estar velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro, nos falando todas estas coisas neste tempo final. É no anjo mensageiro de Jesus Cristo onde tem que estar manifestado o anjo forte que desce do céu, o anjo que era diferente dos demais, o qual forma a peruca branca, o cabelo branco do Senhor, nesta foto ou nesta nuvem que forma o rosto do Senhor. Assim que este anjo forte, este anjo que é diferente dos demais, é Cristo, o qual para o último dia virá em carne humana manifestado em seu anjo mensageiro. E isso será de acordo à promessa de Deus, a promessa divina para este tempo final. Virá como anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, em seguida se fazendo carne, se manifestando em carne humana e nos falando com essa voz de 7 trovões, nos falando como leão, clamando como quando um leão ruge, e os 7 trovões falando suas vozes e nos dando a sua mensagem do Evangelho do Reino e nos revelando o mistério da sua segunda vinda, nos revelando o mistério da sua vinda como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no último dia. E como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que desce do céu e tem por nome o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo, o qual se fez carne 2000 anos atrás naquele jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus. Nesse operário da construção estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, velado e revelado em carne humana, e estava falando ao povo hebreu, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, através de carne
humana. E para o último dia virá novamente esse mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, virá velado e revelado em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, e estará nos falando todas estas coisas que em breve devem acontecer conforme a como ele prometeu. E agora vejamos o que é e quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vimos que é o Verbo, o qual tinha se feito carne 2000 anos atrás e foi conhecido pelo nome de Jesus. Para este tempo final, regressa o Verbo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, regressa em carne humana novamente e vem com um nome que ninguém entende, a não ser ele mesmo, e vem com um nome escrito na sua vestimenta e na sua coxa. Tem escrito na sua vestimenta e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E da sua boca sai uma espada afiada de 2 fios, que é a palavra criadora de Deus. E agora, vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 277 do livro dos selos em espanhol com relação ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Agora, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é Jesus Cristo em Espírito Santo, é Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E agora, esse é o anjo que é diferente dos demais nessa nuvem formada por anjos em 28 de fevereiro de 1963. Esse é quem tem o 7º selo. É o anjo do Senhor, o anjo do pacto. E agora, vejamos como virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, neste último dia. Diz na página 256 do livro dos selos em espanhol: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, vejam, já apareceu aqui nas nuvens, como foi prometido, porque o Filho do Homem seria visto, viria nas nuvens, seria visto nas nuvens, mas em seguida tem que vir à terra. E agora vamos ler como estará sendo visto aqui na terra, porque no céu foi visto, vestido de uma nuvem. Assim seria visto no céu o Filho do Homem, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, seria visto ali com seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Mas agora, como será visto aqui na terra? Pela igreja de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular. Diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como a sua igreja o estará vendo quando ele aparecer sobre a terra? O estará vendo encarnado em um homem deste tempo final. Isso será a palavra encarnada em um homem, ou seja, o Verbo encarnado em um homem, e o Verbo é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico. É Jesus Cristo em Espírito Santo vindo à sua igreja no último dia, no 7º milênio, velado em carne humana e revelado através de carne humana.
identificando sua vinda com o sétimo selo. Agora, podemos ver este mistério do sétimo selo e o cumprimento deste mistério. Agora o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual estará manifestado Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, e nos estará revelando todas estas coisas com essa grande voz de trombeta que João apóstolo escutou no dia do Senhor e disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, que é o sétimo milênio, ou último dia. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que escutou? Uma grande voz como de trombeta. E de quem era essa voz? Não foi que escutou uma trombeta, mas uma voz de uma pessoa como uma grande trombeta soando, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é então quem está falando com essa grande voz de trombeta? É o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega, que é o primeiro e o último. E é no último dia, no sétimo milênio, que é o dia do Senhor, que Jesus Cristo, o anjo do pacto, vem em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, manifestado assim através de carne humana, e vem nos falando sua mensagem final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, ou seja, gira ao redor do sétimo selo. E vem nos revelando todas essas coisas correspondentes a este tempo final, nos revelando a vinda do Filho do Homem com seus anjos e sua obra para este tempo final. Com esta grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, falando à sua igreja, todos estes mistérios correspondentes ao último dia, à era da pedra angular, onde a vinda do anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo virá em carne humana em seu anjo mensageiro, todos estes mistérios são abertos à igreja de Jesus Cristo neste último dia. E assim, a sua vinda é identificada com o sétimo selo sendo cumprido neste último dia aqui na terra, em carne humana, sendo isto a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem. Ou seja, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Espírito Santo, qual é Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro neste último dia. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Por isso foi que quando João quis adorá-lo, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 9, o anjo lhe disse que não fizesse. Por quê? Porque somente a Deus devemos adorar. O anjo lhe disse: olha, não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos e dos profetas, adora a Deus. Agora, vejam vocês como esse anjo não aceitou a adoração, porque ele não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o profeta mensageiro da sétima dispensação, a dispensação do reino, o qual vem com a mensagem do Evangelho do reino, e também é o anjo mensageiro da era da pedra angular, que vem com a mensagem de e para a era da pedra angular, uma mensagem eterna. A mensagem eterna vem pregando o Evangelho eterno para todos os seres humanos. E agora, encontramos que também Cristo disse que o Filho do Homem virá com seus anjos. E se a vinda do Filho do Homem é cumprida
em seu anjo mensageiro, e o mistério do Filho do Homem é manifestado em seu anjo mensageiro, onde então estarão os anjos do Filho do Homem, que são as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, pois estarão no mesmo véu de carne onde estiver o Filho do Homem sendo manifestado em carne humana e estiver operando o ministério de Jesus, onde estiver o Filho do Homem manifestado, onde estiver o anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado, operando o ministério de Jesus por segunda vez, aí também estarão os ministérios de Moisés sendo operados por segunda vez e o de Elias por quinta ocasião. Agora, vejam vocês que quando Deus promete que enviará um profeta que já veio no passado e se foi, quando se cumpre essa promessa de Deus enviá-lo de novo, é o ministério que estava naquele profeta vindo em outro profeta, em outro homem do tempo onde se cumpre essa promessa. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando dos ministérios de Moisés e Elias, encontramos que disse na página 399 do Livro dos Selos em espanhol, quando fizeram a pergunta sobre Elias, se seria o mesmo Elias que viveu nos dias do rei Acabe, ou seja, Elias Tisbita. Vejam, a pergunta é a número 11 e diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Essa é a quinta manifestação de Elias na terra, ou seja, do ministério de Elias na terra. Agora, vamos ver o que respondeu o precursor da segunda vinda de Cristo, onde estava o ministério de Elias manifestado por quarta ocasião, e agora vai falar do ministério de Elias para ser manifestado por quinta ocasião. Diz: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse Espírito. Qualquer pessoa que pensar em outra forma estará pensando diferente do que pensou o precursor da primeira vinda de Cristo o precursor da segunda vinda de Cristo e precursor da vinda dos anjos do Filho do Homem. Porque a vinda do Senhor é com seus anjos, portanto ele estava precursando a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, a vinda do Filho do Homem com Moisés e Elias. Portanto, tinha que falar do que seria a vinda do Filho do Homem e tinha que falar também do que seria a vinda de Moisés e a vinda de Elias. E agora ele disse: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Um homem deste tempo. Sempre que o ministério de Elias veio à terra, encontramos que veio em Elias Tisbita, foi o Espírito de Deus manifestado em Elias Tisbita, operando esse ministério. Em seguida veio pela segunda vez em Eliseu, o Espírito Santo operando o ministério de Elias por segunda vez. Ele teve um novo nome ali, na sua segunda manifestação, seu nome novo aí foi Eliseu. Em seguida teve também uma nova manifestação em uma dupla porção. Os filhos dos profetas, quando viram que Eliseu feriu as águas do Jordão com o manto de Elias e se abriram, pois disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, porque quem abriu estas águas faz uns momentos foi Elias. E agora Eliseu regressa e faz a mesma coisa. É que o mesmo espírito de Elias agora se encontra em Eliseu. O espírito ministerial de Elias esse espírito de Elias passou a Eliseu e foi manifestado por segunda vez no meio do povo hebreu neste planeta Terra. A terceira ocasião onde o ministério de Elias foi manifestado na Terra foi em João Batista. Mas o arcanjo disse que colocasse por nome João, mesmo que viria em espírito e virtude de Elias. Você encontra isso em São Lucas capítulo 1, versículos 17, por aí,
você encontra tudo isso que disse o arcanjo Gabriel. Jesus também deu testemunho sobre João Batista e disse: dos nascidos de mulheres não houve nenhum maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. E se vocês o quiserem receber, ele é aquele Elias que havia de vir. Aí temos a Elias em sua quarta manifestação, ou seja, o ministério de Elias manifestado por quarta ocasião em um homem daquele tempo. Não era Elias Tisbita, mas era o ministério que estava em Elias Tisbita em outro homem chamado João Batista. Em seguida, a quarta ocasião em que foi manifestado o ministério de Elias foi no reverendo William Branham, um homem desse tempo onde se manifestou esse ministério de Elias na sétima era da Igreja Gentia. Foi no anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia onde esteve o ministério de Elias manifestado por quarta ocasião. E está prometido para ser manifestado por quinta ocasião em um homem deste tempo final. Portanto, tem que ser em um profeta. E o único profeta prometido para o tempo final é o profeta da dispensação do reino com o evangelho do reino para pregá-lo a toda nação, povo e língua. E é nesse anjo mensageiro que vem o ministério de Elias manifestado por quinta ocasião, e o ministério de Moisés manifestado por segunda ocasião, e o ministério de Jesus manifestado por segunda ocasião. Mas esse anjo mensageiro nem será Jesus, nem será Elias, nem será Moisés, mas será um homem deste tempo no qual nós estamos vivendo. Será um homem que terá sido lavado no sangue de Cristo, terá recebido a Cristo como seu Salvador e terá recebido o Espírito de Cristo. E, portanto, será um irmão nosso deste tempo final. Um membro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E agora, vimos o mistério do sétimo selo. Esse é o mistério contido no sétimo selo. A vinda de Cristo, que é o anjo forte que desce do céu e é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E é o anjo que era diferente dos demais e é o anjo do pacto, o anjo do Senhor do Antigo Testamento, que apareceu a Adão, a Moisés, também tinha aparecido a Abraão como Melquisedeque e apareceu também como Elohim e apareceu a diferentes homens de Deus e em seguida apareceu em carne humana 2000 anos atrás em um véu de carne chamado Jesus, o qual é o nosso Salvador. E em seguida esteve manifestado de era em era em seus anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, e para este tempo final vem velado em carne humana em seu anjo mensageiro da era da pedra angular. Sua vinda no último dia à sua igreja na era da pedra angular é a abertura do sétimo selo na terra e é a manifestação do sétimo selo, a manifestação do anjo que era diferente dos demais, tendo seu ministério correspondente ao último dia no meio da sua igreja e depois o terá no meio do povo hebreu. Porque ele é o mensageiro a Israel e também ele é o mensageiro à sua igreja gentia na era da pedra angular. Porque ele é esse anjo mensageiro que era diferente dos demais, o qual vem no último dia, velado em carne humana. Isso é a palavra encarnada em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. É o véu de carne onde estará a palavra encarnada neste tempo final, onde estará o anjo que era diferente dos demais encarnado e por meio desse véu de carne estará realizando todas as coisas que ele prometeu para este tempo final e estará nos revelando por meio dessa manifestação em carne humana todas essas coisas que
em breve deve acontecer e estará assim nos preparando para ser transformados e raptados neste tempo final. E assim é como nós estaremos neste tempo final, escutando essa grande voz de trombeta que é a voz de Cristo, nos revelando todas estas coisas neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, por meio do seu anjo mensageiro. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz, sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E em seguida em Apocalipse 22, quando são reveladas todas estas coisas, são reveladas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque nesse anjo é que Cristo está manifestado, nos falando e nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Capítulo 22, versículo 6. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, porque por meio desse anjo é que Jesus Cristo, em Espírito Santo, estará velado em carne humana e estará revelado através desse véu de carne, desse anjo mensageiro, e nos estará falando todas estas coisas que ele prometeu nos revelar no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E assim é como nos dá a fé para ser raptados no último dia. Nos dá a fé para ser transformados e raptados, porque nos dá a fé a revelação da sua vinda no último dia, velado e revelado através do seu anjo mensageiro. Onde também estará o ministério de Moisés por segunda vez, e o ministério de Elias por quinta vez, e o ministério de Jesus por segunda vez. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. João quis adorá-lo, porque viu que seu anjo mensageiro era o instrumento de Cristo para o cumprimento dessas promessas correspondentes a este tempo final. Mas o anjo disse que não fizesse, porque ele não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o instrumento de Jesus Cristo, o profeta mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando a conhecer, revelando o sétimo selo, ou seja, revelando a vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. E assim é como estaria nos revelando o sétimo selo neste tempo final e identificando a sua vinda com o sétimo selo. Vimos a sua vinda, vimos o sétimo selo, vimos quem é o anjo que era diferente dos demais, vimos o que seria a sua vinda no último dia, a vinda do verbo da palavra encarnada em um homem, a vinda do anjo que era diferente dos demais, a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, manifestado em carne humana no último dia. Assim é como a sua igreja o veria neste tempo final. E em seguida, quando formos transformados, então veremos em seu corpo físico, porque nós também teremos um corpo físico como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas, antes deste momento, o estaremos vendo, velado e revelado, através de seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. As bênçãos do sétimo selo.
são faladas pelo sétimo selo, pelo anjo que era diferente dos demais, são faladas à sua igreja neste tempo final, são reconfirmadas à sua igreja neste tempo final, porque vem confirmando o pacto neste tempo final e, consequentemente, toda a bênção que Deus falou para os seus filhos virá sendo confirmada neste tempo final por Cristo nos falando por meio do seu anjo mensageiro. E assim é que as bênçãos do sétimo selo estarão sendo escutadas e estarão sendo recebidas pelos escolhidos de Deus em seus corações e em suas almas, para se materializarem neles estas bênçãos divinas que Cristo prometeu para a sua igreja e para os membros da sua igreja para este tempo final e também para os que partiram nas eras passadas. E assim é como as bênçãos do sétimo selo, as bênçãos de Cristo, em sua segunda vinda com seus anjos, se converterão em uma realidade, se materializarão em cada um de vocês e em mim também, e no corpo místico de Cristo, como corpo místico, ou seja, como igreja, se materializarão na sua igreja neste tempo final. Por isso é tão importante o sétimo selo e o cumprimento do sétimo selo e a revelação do sétimo selo sendo dada aos filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Não há outra era onde Cristo possa revelar algo neste tempo final, porque essas outras eras já passaram. E o que Deus ia revelar em cada uma dessas eras, o revelou por meio do mensageiro de cada era. E agora, o que Deus tem para revelar à sua igreja nesse último dia, somente tem um lugar, e é na era da pedra angular, e somente tem um mensageiro, e é o anjo do Senhor Jesus Cristo, e somente tem um povo ao qual revelá-lo, e é sua igreja entre os gentios. Em que território? Na América Latina e no Caribe. E em seguida, tem o povo hebreu para levar essa mesma revelação, a revelação da sua vinda, a revelação do sétimo selo, onde vêm as bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse último dia, para poder ser transformados e raptados e os mortos em Cristo ressuscitados. E vêm as bênçãos para o povo hebreu para serem chamados e juntados, 144 mil hebreus, e serem selados com o selo do Deus vivo. E assim a mensagem passar ao povo hebreu. E o povo hebreu ser restaurado e o reino de Deus ser restaurado no meio do povo hebreu, com a restauração do trono de Davi e do reino de Davi e do filho de Davi se sentando sobre o trono de Davi. Vejam onde vêm as bênçãos de Jesus Cristo, as bênçãos de Deus nesse último dia. Vem em e com o sétimo selo. Vem com a segunda vinda de Cristo neste tempo final. Vem com a vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo no qual nós estamos vivendo. Que as bênçãos do sétimo selo do Senhor Jesus Cristo com seus anjos para esse último dia sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materializem em cada um de vocês e em mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão através da internet e os que escutarão esta conferência através do vídeo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e nos veremos na atividade da noite, que será onde?
Onde Miguel será a atividade da noite? Será neste mesmo lugar. Assim que nos veremos na noite, todos os que estiverem aqui, pois nos veremos para, assim, ter o tema correspondente a esta noite. Qual é o tema, Miguel, para essa noite? Vejamos qual é o tema dessa noite. O sétimo selo e os valentes do filho de Davi. É uma reunião com os valentes. E pode vir todo mundo? Todos os valentes podem vir. Quantos de vocês são valentes? Pois todos estão convidados para estarem nesta noite. Estaremos falando sobre os valentes do filho de Davi, vendo o tipo e figura lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e em seguida vendo os valentes do filho de Davi neste tempo final. Bom? Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, ou nesse dia, ou nesta tarde, dando-lhes testemunho das bênçãos do sétimo selo. Vimos a quantidade tão grande de bênçãos que há no sétimo selo, na vinda do Senhor com seus anjos para cada um de vocês e para mim também. E ainda diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, o que vencer, ou quem vencer, herdará todas as coisas. Assim que não há limitações quanto às coisas que herdaremos. São todas as coisas as que herdaremos, todas as coisas de Deus. Toda a herança de Deus, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo o que Ele herda, também nós, como herdeiros, o herdamos. Bom, vamos deixar isso aí quietinho e vamos pedir ao nosso irmão Miguel que passe por aqui. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim.